Saúdo a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 10 desta série de lições aqui, né, entre a verdade e o engano. A falácia da teoria do deísmo é a lição que nós vamos estar estudando hoje. E neste roteiro que eu vou estar passando para você, eu vou estar compartilhando em PDF, você vai ver na tela como eu estou mostrando aí, uma apresentação, mas o PDF que você vai ter disponibilizado aqui na descrição do vídeo é de 2 páginas. A primeira página delas, em verdade, é essa aqui. Vai ser aquilo que você vai estar acompanhando na tela, só que sem gráfico, né? Porque vai estar simples para você imprimir e usar caso queira fazê-lo. E a segunda parte é o roteiro que tradicionalmente nós fazemos, né, com 3 tópicos, 3 subtópicos paralelos à lição, mas hoje nós não vamos estar comentando sobre este roteiro, tão somente sobre aquilo que nós vamos ler junto à primeira página do roteiro que você vai acompanhar na apresentação aqui deste vídeo. Mas para aqueles que estão acostumados a usar o roteiro tradicional, eu estou disponibilizando para você e você pode baixar e usar à vontade. Então nós vamos começar o estudo da nossa lição lendo, né, na nossa revista, na página de número 70, nós temos o texto bíblico de Mateus 6, 25 a 34. Eu não vou ler este texto porque alguns destes versículos nós vamos usar como parte do nosso estudo, mas vamos começar na página 70, tópico número 1, origens do deísmo. Primeiro subtópico, Deus relojoeiro. O conceito do Deus relojoeiro nasceu no contexto do iluminismo, quando os pensadores passaram a privilegiar a razão acima da revelação. Para muitos destes filósofos, Deus foi necessário como explicação para a origem do universo. Depois da criação, ele não mais interveio. Esta visão, embora admita a existência de um Deus, a reduz a uma figura impessoal que apenas deu início à máquina cósmica e depois se afastou. A metáfora do relojoeiro sugere um universo autossuficiente, regido por leis naturais, fixas e imutáveis, que dispensariam qualquer interferência do Criador. Assim, Deus seria como um artesão que constrói um relógio, dá corda e simplesmente observa o funcionamento à distância. Isso torna a relação entre o Criador e a criação fria e mecânica. A Bíblia revela um Deus que anda com o ser humano, que se compadece, intervém e redime. Então nós vemos neste primeiro tópico, a origem do deísmo, em primeiro subtópico, o Deus relojoeiro é uma metáfora para que as pessoas, nós, entendamos como pensa o deísmo neste tocante. Eu, quando li isso, eu achei muito semelhante ao entendimento do agnosticismo. O agnosticismo, ele é semelhante ao ateísmo, mas não é o ateísmo. O ateísmo, ele não crê na existência de Deus, e o agnosticismo é uma crença de que talvez haja um Deus, pode existir um Deus, mas eu não tenho provas absolutas, eu não sei como contextualizar, e, enfim, não tem muitas referências ou atuação para a minha vida. Então, semelhante a isso está esta metáfora do relojoeiro, de maneira que eles, como a ciência não conseguiu, quando a gente estudou sobre darwinismo e outros assuntos, o próprio ateísmo, nessa série de lições, nós vimos que a ciência, em verdade, não só não comprova a teoria darwiniana, mas desprova ela. Ou seja, quanto mais a ciência tem crescido, não é, aprendido, alcançado as coisas, o conhecimento das coisas do micro e do macro, ela tem desprovado essa teoria, que tão somente é uma teoria, fazendo com que o ser humano fique sem outra condição a não ser dizer, há um pensamento, há uma inteligência, há um ser maior, há alguém que está por trás desta criação. E as últimas notícias que nós temos recebidos na mídia, não é? E eu penso que já é bem visto isso no Brasil, foi lançado aqui nos Estados Unidos. O presidente liberou os arquivos, né, que falam acerca dos UFOs, ou daqueles de outros planetas e outras existências inteligentes aí por fora. E nós, na verdade, já tínhamos mencionado isso em um dos nossos cursos, né? Porque alguns cientistas falavam esqueci o nome agora, mas enfim, é o nome que eles dão para isso. Em outras palavras, crendo que, já que não existe um Deus e a teoria darwiniana tampouco é comprovável, então com certeza nós somos frutos
de uma inteligência de outro planeta. Claro que isso é outra tentativa do homem de abolir a existência do Deus que criou todas as coisas. E agora, com esta história que está circulando a mídia, né, então as pessoas estão fortalecendo esta visão, mas é uma visão antibíblica, uma visão que rejeita Deus, e pela graça de Deus nós conhecemos a este Deus. Então, no primeiro subtópico, eu proporia para que nós conversássemos sobre a seguinte pergunta: quantas intervenções nós conhecemos na Bíblia? Por quê? Porque neste texto que nós lemos aqui do relojoeiro, a premissa é: Deus criou o perfeito para funcionar e pronto, continua funcionando e ele não precisa mais interferir. Não só ele não precisa, ele não o faz. E é isto que a Bíblia comprova ao contrário. E graças a Deus que eu e você que somos salvos, que conhecemos a Cristo como nosso Salvador, temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, nós não temos só a Bíblia. A Bíblia nos dá o entendimento da parte de Deus, mas pela graça de Deus nós temos uma experiência com este Deus, e é coisa que nós vamos estar estudando também no decorrer desta aula. Mas a pergunta, para começar aí: a Bíblia comprova ou não comprova que o nosso Deus intervém na história? Ele não só criou e deixou claro que a sua criação, no sentido físico, do estudo da física, por exemplo, as leis da gravidade, outras leis que o homem descobriu, ele não criou, ele descobriu, mas Deus criou para ser desta maneira e ele não precisou alterar, pelo contrário, ele criou e disse que tudo que ele fez era bom, aleluia. Então, quando nós lemos e hoje mais vivemos e convivemos com estas leis da natureza, nós sabemos que realmente Deus criou em perfeição e elas são boas. Mas quais foram essas intervenções que Deus nos dá na Bíblia? E aí você pode deixar o pessoal falar. Uma delas, por exemplo, abrir o Mar Vermelho. É fora da natureza, foi uma intervenção de Deus. Falar, se revelou a Moisés, se revelou a Jacó, se revelou a Abraão, e etc. Essas revelações não são naturais, são exatamente deste Deus que criou, falando agora. O que mais? Outras ações, então, essa seria uma pergunta aí. No subtópico número 2, vamos fazer a leitura primeiramente aqui na página, começando na página 70 e indo para 71, diz: negação dos milagres. Para os deístas, milagres são incompatíveis com a razão e com as leis naturais. Segundo essa visão, Deus criou um mundo perfeitamente ordenado, e qualquer intervenção sobrenatural violaria essa ordem. Assim, milagres, profecias e até a encarnação de Cristo são rejeitados, sendo considerados como teoria irracional ou mitos mitológicos, né? Então, esse assunto de Jesus, este assunto de milagres, isso é mito, isso é história, isso é religiosismo, isso é espiritualidade, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com razão, segundo o entendimento desta teoria deísta. Este ceticismo, aí continuando a leitura, né, impede o reconhecimento da ação de Deus na história, reduzindo os eventos bíblicos a meras metáforas morais. Isso aí é bem interessante nós pararmos para entender. Por quê? Porque enquanto eu entendo que o deísmo, em verdade, rejeita a história bíblica, traz ela como mitológica, ou seja, para quem quer esta religião que acredite neste livro, não há provas científicas e etc, etc. Até existe uma inteligência superior, um Deus, que sabe, pode chamar assim, que criou este universo como nós conhecemos, mas ele não está presente, ele não atua e não é um Deus pessoal, ok? Então essa é a sua visão. Mas quando o comentarista fala destas meras metáforas morais, então nós vamos conhecer que alguns teólogos, uma esfera da teologia, ela usa o entendimento bíblico menos literal, ou talvez nada literal, mas sim alegórico, ou seja, usando essas palavras aqui. Então, há pessoas que são crentes, não deístas, não agnósticos, mas crentes, que estão errando, estão comprometendo a palavra de Deus, porque dizem: olha, este texto não significa o que a gente lê. Significa coisas que são metáforas, são inspirações, são morais, são coisas criadas, não é, pelo homem para nós termos entendimentos mais profundos. E nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação que Deus providenciou para nós, seres humanos, conhecermos aquilo que Ele quer que seja conhecido dele. Vamos terminar aqui a leitura deste subtópico, que diz o seguinte: essa teoria busca esvaziar o poder do evangelho e tornar a experiência cristã uma prática de bons costumes, mas sem a dimensão espiritual vivificante.
No entanto, os milagres não são exceções arbitrárias, mas expressões do cuidado e do propósito de Deus, que criou as leis da natureza. Jesus curou enfermos, acalmou tempestades, está aí alguns exemplos, né, daquilo que nós falamos no subtópico passado, ressuscitou os mortos, demonstrando que o reino de Deus invade a ordem natural para restaurar o que foi corrompido pelo pecado. Deus, portanto, intervém por amor e não por capricho. Olha, eu vou trazer daqui a pouco a pergunta deste tópico válida, mas eu quero, principalmente para você, professor, e se você puder tomar nota disso aí, eu quero que você traga isso para os alunos. Por quê? A penúltima colocação do comentarista, dizendo o reino de Deus invade a ordem natural para restaurar o que foi corrompido pelo pecado, ela é certa, mas ela é perigosa. E eu vou dizer por que é perigosa. Não pelo caminho que o nosso comentarista está caminhando, mas porque existem movimentos teológicos da atualidade que corrompem o entendimento do reino de Deus. E uma das operações corrompidas deste entendimento bíblico, que deveria ser bíblico, mas que ele vai desviar-se da realidade, da explicação da revelação bíblica, é exatamente baseada nessa palavra aqui: restaurar o que foi corrompido. Ok? O processo de restauração do que foi corrompido, a Bíblia ensina sobre ele. Ele acontece até o momento que nós vivemos espiritualmente. Nós somos novas criaturas, nascidos de novo, e no Espírito nós somos transformados e reconciliados com Deus. Mas até a nossa própria carne, a nossa existência pessoal de nós que somos humanos, crentes, não foi restaurada ainda. Por isso, Paulo pôde dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes ele dizia, eu dizendo em minhas palavras, eu não quero pecar, mas me encontro inclusive pecando. Então há uma luta entre esta minha natureza física humana, carnal, e esta nova criação, agora sim, regenerada espiritual. Então não só desde o físico e a alma do crente não houve essa transformação espiritual, sim. Não houve tampouco transformação nas demais coisas da criação, cujas coisas da criação que eu estou chamando foram afetadas pela queda, ok? Então há autores que nós lemos, inclusive publicado pelas nossas publicadoras, que ensinam coisas como essa, da queda, da restauração e etc. Mas o caminho teológico deles é antibíblico, e eu estou trabalhando para trazer alguns estudos para os irmãos, alguns livros, uns e-books, para explicar essas coisas, porque esta doutrina errônea está entrando, porque nós crentes pentecostais estamos estudando mais, não é? em faculdades teológicas, lendo, consumindo mais livros teológicos e, enfim, da cultura e outras coisas desse tipo, e nós talvez não nos apercebamos dessas coisas. Então eu digo, o nosso pastor que trouxe o comentário para nós está correto, mas há um perigo muito grande nessa colocação e por isso eu não deixei de falar com você. Então essa palavra Deus, o reino de Deus invade a ordem natural para restaurar. Você pode, eu digo para você, se você quiser repassar e dizer: irmãos, mais cuidado, porque esse tipo de palavreado tem doutrina hoje comprometendo a verdade da palavra de Deus. E eu expliquei para você aqui o que é verdade na palavra de Deus. Amém? Ora, então vamos voltar ao tema da lição, que é o deísmo. Para eles não existe milagre, não existe o sobrenatural, né? Mas a minha pergunta para este segundo subtópico não só são exemplos bíblicos que o pastor deu, e nós perguntamos sobre ele no primeiro subtópico. Agora seriam exemplos pessoais. Amém? Esta é a beleza. Você já viveu um milagre na sua vida. Talvez não um milagre de cura, mas um milagre que você sabe que daquele acidente, daquela situação, foi Deus quem interviu, foi Deus quem enviou aquela pessoa. Foi Deus quem usou aquele pregador. Foi Deus quem fez aquilo ou aquilo. Então essas intervenções para você são tão claras, e algumas delas são evidentes ao mundo inteiro para ver, como curas, né? Como curas físicas, entre outras coisas, e essa é uma boa oportunidade para nós termos 2, 3, 4 exemplos dinamicamente na sala de aula de milagres que Deus atua, porque nós temos assim a firmeza de que esta teoria deísta não tem nada a ver com a nossa vida, que conhecemos a lei de Deus e a vida em Deus. Terceiro subtópico, enfoque na moral natural. Estamos na página 71. Os deístas argumentavam que, uma vez que Deus criou a razão humana,
ela seria suficiente para que o homem conhecesse o bem e o mal. Então vejam, eles falam de um Deus, mas um Deus que criou e deixou. E essa criação, supostamente, que eles entendem, o homem já tinha o conhecimento do bem e do mal. E você lembra comigo que foi no Éden que Deus disse, não coma deste fruto, não é? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Dessa forma, rejeitavam a necessidade de uma revelação específica ou da direção contínua de Deus. A moral seria, portanto, universal, natural e acessível a todos sem a Bíblia. Ou seja, a capacidade de fazer leis morais, de ter julgamentos, juízos morais, pertence ao homem e ela caminharia progressivamente para o bem. Mas o que nós vemos na história bíblica e na história do homem de maneira geral é que isto nunca aconteceu. Mas teoricamente essas pessoas dizem, olha, que Deus criou com a capacitação, o homem tem a capacitação do bem e do mal e ele não interfere nisso. Nós não precisamos dessa mitologia de Bíblia, nós conseguimos formar uma moral que seja universal, ou seja, válida para todos os seres humanos. Isso é natural, nós não precisamos de uma Bíblia ou de um livro religioso para isso. Porém, diz o texto aqui, vamos caminhar, ver se caminhamos até o fim dele, essa perspectiva minimiza o problema do pecado e a insuficiência da razão humana após a queda. A Escritura ensina que, embora o ser humano tenha consciência moral, ele está corrompido pelo pecado e por si só não busca a Deus. A razão, sem a luz da revelação divina, é falha e tendenciosa. Além disso, a moral revelada por Deus nas Escrituras não é apenas um código de conduta, mas expressão de sua santidade e amor. Aí eu tenho dois comentários. Primeiro, a questão dos homens não buscarem a Deus. Sim. Naturalmente, até o que o texto de Romanos fala isso com todas as letras. A natureza pecadora do ser humano não busca naturalmente a Deus. Ele nasceu apartado espiritualmente de Deus, ok? Nosso espírito é morto, por quê? Porque está separado de Deus. Esta é a expressão, a explicação bíblica de morte espiritual. No entanto, o ser humano, ao mesmo tempo que espiritualmente é morto, há características nele que Deus deu ao ser humano que buscam a razão, o entendimento e acabam, como Paulo pregou ali em Atos 17, para aquelas pessoas ali em Atenas, que você está buscando a Deus tateando, ele usou essas palavras, tateando, como que para encontrá-lo ainda que ele esteja perto de você. E é mais ou menos isso mesmo que funciona a humanidade. E nós vemos a prova disso no texto de Cornélio. Cornélio, capítulo 10 de Atos, versículo 1 e 2, não é? Era alguém que fazia o bem, que buscava a Deus, que orava. O texto diz que ele orava continuamente a Deus. Ele fazia esmolas, ele procurava agradar a este Deus, que ele com certeza não conhecia, porque não lhe tinha sido revelado pelas Escrituras as sagradas, que na época, né, do Novo Testamento, era o Antigo Testamento, ele não conhecia a fundo isso aí, não tinha uma experiência com Deus, mas ele buscava. Então, parece uma contradição, mas não é que espiritualmente estamos mortos, estamos separados, ou seja, a posição espiritual de queda é uma posição de separação. No entanto, o homem, pelas suas ansiedades, pela sua natureza, que é de corpo, alma e espírito, ele é inteligente e busca, como eu disse, a ciência por trás dessa criação, os cientistas estão buscando. Como pode acontecer? Foi obra do acaso, eles pensavam. Mas, cada dia, desde Einstein até hoje, se tem comprovado que não pode ter sido o acaso. Amém? Então, essa questão de não buscar a Deus, ela é um pouco dupla em seu entendimento aí. Mas vamos deixar aqui, espiritualmente, é assim mesmo que funciona. Agora, quando ele diz aqui que as Escrituras não é só um livro de regra, ou como ele coloca, código de conduta, mas a expressão da santidade do amor é exatamente isso. Não só a santidade de Deus, o amor de Deus, mas a justiça de Deus se conhece pela Bíblia. A verdade de Deus, a revelação verdadeira de Deus. A sabedoria, a revelação de Deus, a sabedoria de Deus através da criação e de tudo aquilo que ele fez e se conhece pelas Escrituras Sagradas. Então, em poucas palavras, pelas Escrituras nós conhecemos a Deus. E porque Deus nos criou e Ele quis revelar, nós conhecemos a nós mesmos, a nossa realidade,
que é criação de Deus, também através das Escrituras Sagradas. Terminando, os mandamentos, as promessas e o juízo revelam não só que Deus quer, mas quem Ele é, exatamente o que nós dissemos. Por isso, sem a palavra e o Espírito, o homem não pode viver de forma que agrade a Deus. E é isso que nós temos no terceiro subtópico aí. Moral do homem é fruto da sua posição espiritual. Qual é a posição espiritual do homem atual? É o pecado, sem comunhão com Deus. Então é isso que nós devemos focar nesse terceiro subtópico. A moral não pode melhorar. A ética, não é que não haja esforço humano para tal. Dentro do mundo da filosofia, até da teologia, no sentido filosófico, há uma tentativa, né, de melhorar o conhecimento, não, porque supostamente já se tem, mas a aplicação do bem e do mal. Mas na prática, o que nós vemos? O fruto é sempre mal. Por quê? Porque esta moral do homem que em conectada com Deus vai aceitar o bem de Deus, que em aprender a palavra de Deus vai reconhecer a sabedoria de Deus, aleluia, ela é corrompida pela queda de maneira tal que ela nunca vai gerar o bem perfeito. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa condição aí que se chama pecado. Segundo tópico do nosso estudo, né? A visão bíblica de Deus, na página 71, começa o primeiro subtópico. Providência contínua. A Bíblia ensina que Deus não apenas criou o mundo, mas o sustenta em cada detalhe. Todas as coisas subsistem por meio de Cristo. Essa doutrina é chamada de providência, o governo contínuo de Deus sobre toda a criação, dirigindo para o cumprimento de seus propósitos. Diferente do deísmo, que vê Deus como alguém ausente, a providência bíblica mostra um Deus presente, que guia os eventos da história, cuida das necessidades do ser humano e age até nas situações mais comuns. Ele é quem dá o fôlego de vida, quem alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Saber que Deus está no controle e acompanha cada detalhe da existência humana traz paz em meio às diversidades. Nada acontece por acaso, pois tudo está debaixo da soberania de um Deus sábio, justo e amoroso. Então vemos que no primeiro tópico da nossa lição, nós falamos da visão deísta. No segundo tópico, nós estamos falando da visão bíblica. Então vamos contrapor a visão deísta com a visão bíblica. Então no primeiro tópico, nós escutamos sobre a providência divina. Enquanto o deísmo dizia Deus criou como relojoeiro e deixou funcionando, ele não continua atuando, nós aprendemos aqui neste subtópico que ele continua operando, e eu vou compartilhar um texto bíblico aí, inclusive com você, né? Veja isso, segundo subtópico, visão bíblica de Deus. E, em primeiro lugar, nesse primeiro subtópico aí, um Deus que mantém o que criou. E o texto de Colossenses é o que eu quero compartilhar com você. Qual é? 1:16-17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, que mais? É antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos aí que o nosso Deus, essa providência contínua, escute aí por favor, essa providência contínua, ela pode ser aprendida ou vista em três coisas. Um Deus que mantém o que ele criou, né? Um Deus que provê para a criação e um Deus que provê para aqueles que o temem. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aí um Deus que mantém o que ele criou. É o que o texto de Colossenses fala. Ele criou todas as coisas, o que é visível e o que é invisível. Amém? Que lindo, né? Ele criou as coisas que nós enxergamos, o cosmos, mas as coisas espirituais também, os principados, como diz aí, potestades espirituais. E estas coisas todas, diz a palavra no versículo 17, subsistem por ele. Ou seja, não só ele criou, é a força que criou estas coisas, mas é a força nas quais elas permanecem. As coisas continuam existindo, sejam coisas visíveis ou invisíveis, seres visíveis ou invisíveis, um mundo visível ou invisível, tudo que existe, aleluia, existe porque Deus criou e porque Deus mantém. Segundo a palavra aí, a palavra subsistem.
nós vemos como segunda verdade da providência contínua. Então, eu estou explicando, eu fiz um roteiro paralelo aí junto a este segundo tópico, primeiro subtópico, né? A providência contínua. Então, primeiro, ele provê, não é isso? Ele mantém o que ele criou, ou seja, mantém. Segundo, ele provê para essa criação. Foi o texto baseado que o pastor usou aí, de Mateus 26, né? 6, 26 e 30. Veja aí comigo este texto agora. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então está aí a comprovação de que Deus provê para a sua criação. Amém? Então não só Deus mantém a sua criação, as coisas subsistem por ele, ele criou, ele mantém e ele provê para esta criação. E este texto está dizendo como ele provê para os pássaros e para as aves do campo. Mas o mesmo Jesus que falou estas coisas, que é a provisão de Deus para essa criatura tão pequena, tão passageira, ele diz, se Deus cuida assim destes animais, dessas flores, quanto mais de vós, homens. Amém? Então, Jesus está comprovando biblicamente que Deus coloca a sua mão, sim, de providência para o cuidado do homem. E muitos de nós, como nós já falamos no subtópico passado, temos exemplos disso, milagres disso na nossa vida. Em terceiro lugar, aí neste mesmo tópico, um Deus que provê para os que o temem. Eu vou deixar para você o texto de Lucas. Lucas capítulo 11, versículos 7 e 10 diz: aquele lá de dentro lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama. Não me posso levantar para os dar, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, este texto fala de alguém que estava pedindo ajuda, né? Alguém que estava pedindo ajuda. E ele insistiu, né? Era um amigo, aquele que, num paralelo, que teme ao Senhor, e aquele homem acabou abrindo a porta e cedendo e dando aquilo que ele necessitava. E a palavra de Jesus, como entendimento deste texto, foi que aquele que busca, recebe. Aquele que pede, né, assim, aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, para ele se abrirá a porta. Então, neste sentido, nós entendemos que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam diante das portas de Deus, em oração ao nosso Deus, vão encontrar a provisão. Então, não só ele provê para a criação como um todo, mas de maneira geral, seu ouvido está atento para a oração dos justos. Então, nós vamos ao segundo subtópico aí agora, o relacionamento com Deus, um Deus que age, né? A história bíblica é marcada, na página 72, pela ação direta de Deus no mundo. O Antigo Testamento, ele escolheu Abraão, libertou Israel do Egito, falou por meio dos profetas e agiu poderosamente em favor do seu povo. No Novo Testamento, Deus se fez carne em Jesus Cristo, realizou milagres que testificam do seu amor e autoridade. Jesus não apenas ensinou, mas curou, libertou e ressuscitou mortos. Ele ouviu orações e respondeu com poder. João 14, 13, 14 confirma que Jesus continua respondendo orações, mostrando que a intervenção divina não cessou com os tempos bíblicos. Deus ainda age na história porque é vivo e presente. Além dos milagres, que foi o foco do tópico passado, Deus age nos corações. Então, não só Deus provê, mas Deus age nos corações. E aí é por isso que eu intitulei este segundo subtópico no meu estudo, Relacionamento com Deus. Ele transforma vidas, orienta nas tomadas de decisões, concede sabedoria e consola os aflitos. A oração não é apenas um ritual, mas um canal de comunhão com Deus que fala e responde. Isso mostra que o relacionamento com Deus, daí eu tirei o meu título, ou seja, a frase principal que expressa o sentido que eu gostaria de ensinar neste subtópico aqui. Então, este relacionamento com Deus é três coisas, e é o que eu vou trazer um versículo bíblico para cada uma delas. Ele é um relacionamento real, ele é um relacionamento dinâmico e ele é um relacionamento transformador, ok? Então, estamos tirando isso diretamente aí da nossa revista. Terminando a leitura do subtópico, o deísmo, ao negar essa ação contínua, tenta esvaziar o cristianismo de sua força vital. Qual seria a força vital? Qual seria a força vital?
O deísmo diz Deus não se mete. Criou, mas não se mete. Qual seria a força vital neste contexto da verdade bíblica? Deus se mete. Não com uma palavra, essa palavra se meter não seria a ideal. Deus se importa. E a palavra deste subtópico eu acho uma das palavras chaves para o entendimento bíblico de Deus. Ele quer se relacionar conosco. Amém? Então o deísmo, ao negar essa ação contínua, tenta esvaziar o cristianismo de sua força vital, mas a fé cristã proclama que o mesmo Deus que abriu o mar, abre caminhos. O Deus que agiu ontem, age hoje e agirá para sempre. Então nós vamos olhar algum texto bíblico sobre essa realidade aí. O relacionamento com Deus é, em primeiro lugar, um relacionamento real. Filipenses 4,13 diz, posso tudo, ou todas as coisas, não é? Naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Então, este relacionamento é real para Paulo, dizendo, olha, ele tem um contexto aí, daqui a pouco a gente vai ler mais um versículo disso, né? Eu passei por várias situações na minha vida, várias estações, né? Algumas de prosperidade, outras de falta, algumas de perseguições, outras de bênção ministerial, mas eu concluo que no meu relacionamento com ele é tudo para mim. Eu posso todas as coisas naquele Deus que a cada dia está comigo e me dá fortaleza. Então, nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é real. Segundo, ele é dinâmico. Olha Paulo dizendo aí neste mesmo texto, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, esse dinamismo da vida provoca um dinamismo de relacionamento com Deus. Amém? Aleluia! Existe o dinamismo da vida, das situações que nós encontramos, e este Deus, ele não é somente um dador de regras, que você simplesmente tem que olhar a regra, ler a regra e fazer a regra, e não há uma dinâmica de relacionamento. Uma das coisas do relacionamento é isso. Como diz o texto bíblico, a se alegrar com o que se alegra, a chorar com os que choram. Há um dinamismo real na vida e o relacionamento do nosso Deus não é estático, não é parado, não é um dador de regra, não é um Deus iracundo, não é um Deus que não se importa com a dinâmica da nossa vida. O que Paulo diz aí, diz, olha, eu sei passar por essas situações, por quê? Porque Deus esteve comigo, né? Ele me instruiu a viver todas essas situações e foi presente na minha vida. Então, o relacionamento com Deus, ele é real, ele é dinâmico, mas em terceiro lugar, e mais importante eu poderia dizer, ele é transformador. Lembra quando o pastor usou uma palavra aqui do vital? E eu perguntei o que é vital, né? O deísmo tentaria tirar a força vital. Essa é a palavra que você está procurando aqui de volta. O que é vital no evangelho de Jesus Cristo? É o novo nascimento. Até aí, existia uma situação que até Deus deu para a nação de Israel para ter paz com ele no sentido do pecado, através dos sacrifícios e etc. da lei. Mas hoje, o que muda, o que traz vida, o que é vital para o cristianismo que nós vivemos ou somos chamados por Deus a viver, é o novo nascimento. E isto é o poder transformador. Capítulo 4 de João, vou ler aí com você, versículo 28 e 29 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este o Cristo? Então, a vida daquela mulher que foi envergonhada ao meio-dia buscar água, que não queria que ninguém a visse, né? Que não queria encontrar ninguém, ficou desconcertada por encontrar não só um homem naquele lugar, mas um homem judeu. Você conhece a história do capítulo 4 de João, né? A mulher no beiro daquele poço ali de Samaria, mas esta mulher, quando encontrou-se com Jesus, a transformação do encontro dela com Jesus fez com que ela fez o contrário, saísse para a cidade e falasse com os homens da cidade abertamente, porque o que ela tinha para contar, aleluia, era uma novidade espiritual muito maior, que era importante para que todos conhecessem. E esta mulher foi a portadora destas boas novas de alegria. Está aqui o Messias, está aqui o Cristo. Será, ela disse, este o Cristo? E os homens ficaram curiosos e foram em busca dessa resposta. E aquela cidade foi evangelizada naquele tempo por conta desta mulher. Então, o poder
do relacionamento com Cristo, ele é transformador. Ele muda a realidade da nossa vida. De um lugar de vergonha, de um lugar escondido, para alguém que agora tem o privilégio de levar a revelação de Deus para as demais pessoas. Marcos 5,15 mostra-nos uma outra mudança aí. Diz, e foram ver o que havia sucedido. E chegaram junto a Jesus e viram o endemoniado que estivera com a legião, assentado, vestido e em seu juízo perfeito. E o que diz o texto no final? E temeram. Qual foi a transformação? Um homem que era possuído de demônios. Jesus se encontrou com ele. Jesus teve piedade daquela alma. Jesus expulsou os demônios. E aquele homem foi liberto. Aquele homem que andava nu, aquele homem que era violento, aquele homem que desfazia do seu próprio corpo pelo apoderamento dos demônios na sua vida. Agora Jesus o liberta e as pessoas, quando veem ele perto de Jesus, vestidinho, em são juízo, aleluia, é a transformação que o evangelho, que o relacionamento com Cristo. É muito importante isso, irmãos. Parece tão simples, mas se eu pudesse expressar como nós muitas vezes nos perdemos em coisas teológicas, em novidades de como crescer igreja, de movimentos e etc. E nós estamos deixando o mais importante da nossa fé, que é exatamente isso. O Evangelho de Cristo, o cristianismo não é uma religião. É o Deus querendo se relacionar com o homem e tomando o maior passo. Ele preparou por anos a fio, através da nação de Israel, para a chegada deste Messias, deste Cristo, que agora encontrou com este endemoniado e mudou a sua vida. E este é o poder do Evangelho, é por isso que Paulo diz, o Evangelho não é filosofia para convencimento de ninguém, não é sabedoria humana, ele diz isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando este poder de Deus encontra o espírito do homem e o transforma, quando o Espírito de Deus vem morar no homem, salvo agora, a transformação é real. Se não há a limpeza espiritual como houve naquele homem, se não há uma transformação estética por conta de uma transformação interior, um querer diferente, uma realidade de querer falar, de querer se portar, de ter... É porque a fonte espiritual de dentro é completamente outra. Isso é uma transformação espiritual. Se não aconteceu, alguém não encontrou-se ainda com Jesus. Alguém ainda não teve a experiência salvífica. Talvez alguém possa estar na tua sala de aula tão perto. Conhece o cristianismo. Acha o cristianismo bom, verdadeiro. Não há outra filosofia que se compare, que comprove, que faça sentido. É verdade. E alguém está convencido dentro do cristianismo. Mas este não é o evangelho de Cristo Jesus. Este não é o caminho da salvação. Você e alguém pode estar perto, mas não está nele. Porque o que marca a entrada, Jesus disse a Nicodemos, é nascer de novo. E este homem de Marcos viveu esta realidade. O espírito maligno saiu e agora ele veio e até ele pediu para servir a Jesus. E Jesus o mandou voltar ali para Decápolis, né? E falar das boas novas que aconteceram. Vou ter mais um texto aí para você neste subtópico, seria 2 Coríntios capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 e o versículo 17. Este é o último texto aí deste nosso estudo, do segundo subtópico. E ele morreu por todos, para que os que vivem, olha aí, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu preciso repetir este texto com você. O poder transformador do evangelho, nós estamos estudando, lembra? Nós estamos estudando o relacionamento com Deus. Ele é real, ele é dinâmico e ele é transformador, tá? Um Deus que age. Ele age se relacionando conosco. Nesse relacionamento, é um relacionamento real, é um relacionamento dinâmico, mas é, sobretudo, um relacionamento transformador. E nós já falamos de 2 exemplos que transformaram alguém de pecador, de imundo espiritualmente, até de possuído, para pertencer agora ao reino de Deus. Agora, dentro do reino de Deus, veja o poder do Espírito transformador em nossa vida. Vou voltar à leitura. E ele morreu, é Jesus, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Neste segundo versículo, nós geralmente ficamos nele, nos agradamos dele. As coisas da nossa vida são novas, nós que somos salvos. Mas eu quero lembrar que este poder transformador, veja que o versículo 15, 2 versículos atrás desse, nos faz a ponte de entendimento destas coisas novas. Quais são as coisas novas? O velho nós conhecemos, da antiga natureza, do antigo posicionamento que nós estávamos, como vimos 2 exemplos aqui bíblicos, agora da mulher samaritana e daquele endemoniado. Mas o que há de novo? E uma das coisas, Paulo propõe à igreja de Corinto aí, qual é? É que aquele que nasceu de novo, que foi transformado, há uma novidade de vida que ele não quer viver mais com a prioridade para ele. Mas a prioridade dele é para agradar, a sua vida é para trazer ao mundo aquilo que aquele que morreu e ressuscitou por ele fez. Irmãos, será que nós podemos parar um segundinho para pensar nisso aí? O salvo que é transformado, a prioridade dele não é mais ele, mas é Cristo. É a prioridade de Cristo. E nós vivemos num mundo evangélico que os pregadores mais famosos, que estão recebendo as milhões de visualizações, cujas igrejas estão explodindo, são aqueles que pregam de um Deus que obra, agrada a mim e a você. Ou seja, agradando uma plateia que está ainda priorizando a si mesmo. Será que nós enxergamos este conflito? Será que nós entendemos o que o Espírito Santo nos está fazendo ver? Então, neste segundo tópico, um Deus que age, ele age dentro desta esfera de relacionamento. E este relacionamento com este Deus é real, é dinâmico, mas é transformador da nossa vida. Vamos ao nosso seguinte subtópico, é o 3, né? Página 72, e vamos terminar essa página aí agora. Revelação especial. A revelação de Deus não se limita à criação, que seria a revelação geral, mas se manifesta de maneira pessoal, específica, por meio das Escrituras e principalmente em Jesus Cristo. Nele, Deus se dá a conhecer plenamente como Pai, Salvador e Senhor. O deísmo rejeita esta revelação especial, ou seja, a Bíblia. Ela fala de uma revelação geral, ou seja, através da criação, mas não é especial. Mas o cristianismo a considera essencial para a fé e a vida cristã. É por meio dela que conhecemos o caminho da salvação, a vontade de Deus e a esperança eterna. Negar a revelação especial é negar o próprio evangelho. Claro, a palavra de Deus, o evangelho está na palavra de Deus. Um Deus que não fala, que não se mostra, que não se relaciona, não pode ser conhecido nem amado. A fé cristã é resposta à palavra viva de Deus, que se comunica conosco de forma pessoal e transformadora. Acabamos de estudar sobre isso. O Deus da Bíblia não é mudo nem distante. Ele fala, se aproxima e convida. A revelação de Deus em Cristo é maior prova de que ele quer ser conhecido e amado. Então nós colocamos para este subtópico aí, olha lá, a revelação geral é a revelação da criação, e eu posso deixar este texto aí de Romanos 1, 19 e 20, que diz, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se discernem sendo percebidas pelas coisas que foram feitas, de modo que são inexcusáveis. Então veja que Paulo está explicando que as coisas criadas, as coisas que nós vemos com os olhos, que até o mundo consegue perceber, são a comprovação de que existe um Deus por trás. E muitos cientistas hoje, até a maioria, diz realmente não pode não ter razão. Desde Einstein para cá, tá difícil deles se manterem sem dizer uma outra coisa. E é o que Deus está dizendo para nós aí. Eles ficam inexcusáveis. Então estão buscando uma nova solução de explicação, porque a revelação geral prova a existência deste Deus. E a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada? A revelação especial é o caminho, a história de Deus com o homem que nos é dada, nos é presenteada através deste livro que Deus permitiu estar em nossas mãos hoje. E é um milagre.
Então veja aí, a revelação especial que é a Bíblia, ela mostra 3 coisas importantíssimas, essenciais. O caminho de salvação é Jesus. Então, enquanto o deísmo aceita a revelação geral, não aceita a especial. Mas é a especial de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos mostra o caminho da salvação. Sem ela, então, só olhando a geral, sim, pode-se conhecer a Deus pela sua criação? Pode, mas você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Você pode reconhecer que existe um Deus, mas não vai ser salvo. Por quê? Porque o caminho da salvação está dentro dessa revelação especial. É onde se conhece. É onde se conhece a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, biblicamente falando? Deus quer que todos creiam, 2 Timóteo. Quer que se arrependam, Atos dos Apóstolos. Que sejam salvos, mesmo contexto. E que mais? Que permaneçam, 1 João. Que permaneçam na fé. Porque este é o caminho da salvação. Então essa é a vontade de Deus, que o homem creia, se arrependa, seja salvo e permaneça no caminho de salvação. Para quê? Para que tenha essa esperança eterna, que a Bíblia também conta qual é. Amém? Então é a palavra de Deus, é esta revelação que nós temos em nossas mãos, que nos fala dessas 3 coisas, né? Do caminho da salvação, da vontade de Deus para este propósito salvífico e da esperança da salvação maior, que é o céu. Então nós vamos para o terceiro tópico, implicações para a fé, na página 73 agora. E diz, falta de esperança é a primeira. Se não há intervenção divina, conforme defende esta teoria, a oração perde sentido. Não há consolo verdadeiro nas adversidades, porque não se pode esperar ajuda sobrenatural. O ser humano se torna prisioneiro do acaso e de suas próprias forças. Muito importante, porque as pregações de hoje, cristãs, não estão falando muito do acaso. Eles estão falando da presença, da ajuda de Deus. No entanto, as armas, as ferramentas que estão sendo propostas nessas pregações são ferramentas humanas, da psicologia humana, da capacitação racional humana e assim por diante. Então, como o pastor diz aqui, as próprias forças é o que tem sido pregado hoje para nós usarmos. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós não precisamos contar só com elas. Nós temos um Deus ativamente relacionando-se conosco. Então, seguindo aqui, o ser humano se torna prisioneiro do acaso ou de suas próprias forças e a vida se torna fria, mecânica e solitária. A ausência de um Deus atuante gera ansiedade, pois a alma humana anseia por cuidado e direção. Sem um Deus pessoal, a dor não tem propósito, os problemas não têm solução eterna e a morte é um fim sem esperança. A fé bíblica, por outro lado, oferece uma esperança firme. Por meio dela temos a confiança de que podemos clamar, chorar, suplicar e esperar no Deus que ouve e age. A fé cristã é um abrigo no tempo da tempestade, porque crê em um Deus presente, que vê, que ouve, que responde, que consola. O deísmo tira essa esperança e o evangelho, porém, a reafirma com poder. E a pergunta para você neste subtópico é para perguntar à sua sala de aula: para que orar? E ao nós encontrarmos as respostas dos nossos irmãos, para que orar? Nós vamos concluir que a igreja, que o crente é chamado biblicamente e que há um porquê. Porque se nós conseguimos responder para que orar e achamos válida, então a Bíblia faz sentido. Orar é pedir a Deus, relacionar-se com Deus, buscar a Deus, encontrar resposta em Deus. Relacionar-se com Deus é chorar no colo, aos pés de Deus. Enfim, todas essas colocações mostram um relacionamento da criatura, e agora não só criatura, mas do Filho de Deus, com o Pai Celestial, com o próprio Deus. Então, a oração é esta ponte de relacionamento. E aí vem a pergunta para você e para mim, professores, a trazermos para a turma. Então, por que é que nós não temos vivido isso? Nós buscamos respostas nas pregações, nós buscamos respostas nos coachings, mentorias, nós buscamos respostas nos nossos estudos, na psicologia, entre outras áreas de conhecimento humano. Nós procuramos respostas na mídia social, através do que as outras pessoas estão experimentando, mas nós não temos buscado resposta diante de Deus em oração. As 2 fontes de resposta de Deus seriam a sua revelação maior, que é a palavra de Deus, mas a segunda forma, que inclusive nos dá este lado relacional, é a oração. Então, para que orar? Nós acabamos de falar e o desafio aí fica para nós de que nós precisamos voltar a orar, falar com Deus. Estas
Outras coisas que nós temos ido atrás não substituem a oração. E aí você pode propor um desafio. Dizer, irmãos, olha, eu não vou perguntar quem e quanto você ora. Quem ora e o quanto você ora. Porque não é o caso. Mas por que nós não fazemos um compromisso? Entendendo que o que vai nos sustentar nesta vida com Deus é o próprio Deus. Este Deus que se relaciona. E eu sei que ele providenciou pastores, eu sei que ele providenciou pregações, mas para conhecermos a ele na fonte, como há muito engano hoje, nós estamos falando dos enganos. Então nós precisamos conhecer da fonte, de quem ele é. Lendo a palavra, graças a Deus que você está aqui na escola dominical, mas também orando ao nosso Deus. Então faça como você sentir um desafio aí. Vamos ao segundo subtópico, substituição por autoajuda. Sem um Deus ativo, o ser humano recorre a si mesmo. A fé dá lugar a filosofias de autoajuda, a busca por autossuficiência e valorização exagerada da capacidade humana. É o que nós vemos hoje não só no mundo, mas dentro da igreja, sendo usado como recursos do púlpito, de muitos púlpitos das nossas igrejas. Isso parece ser libertador à primeira vista, mas resulta em esgotamento, frustração e confusão. E eu faço uma pausa aí, porque eu tenho escutado uma ou outra pregação destes púlpitos modernos de hoje, famosos, né? E é exatamente isso. A princípio, aquela solução parece correta, parece boa, mas ela não é poderosa em Deus. Ela está usando a minha força, a sua força. É você que tem que ter o poder de dizer não. É você que tem que ter o poder de jogar a tristeza para lá. É você que tem que ter o poder de não tomar em conta a voz daquela pessoa, ou o sentimento daquela pessoa, a palavra daquela pessoa, e é você, e é você, e você. O que acontece com você, eu e você somos humanos, fracos. Estamos fracos antes, e esta palavra, apesar de fazer sentido, parece, realmente é assim, não vai nos dar força espiritual para vencer. É em Cristo Jesus, é no sangue de Jesus, é no poder da palavra de Cristo Jesus. Aleluia! É no poder deste evangelho, é no poder do Espírito que atua em nós. Escute, por favor, você pode tentar, porque as pessoas estão tentando aos milhões. E continuam no mesmo lugar. Nós continuamos precisando de palestras sobre cura da alma. Nós continuamos precisando de palestras, pregações, reuniões e atuações para melhorar casamento, para melhorar amizade, para ter paz conosco mesmos. Por quê? Se já temos tanta resposta. Não só antes na busca qualquer dentro da tecnologia da internet, mas agora a inteligência artificial te dá todo tipo de resposta das mais profundas do entendimento da humanidade, de todas as áreas do conhecimento humano, em questão de minutos. Nada disso vai resolver, porque a resposta para o homem, para o mais íntimo da alma e do espírito do homem, vem daquele que criou. E ou nós aceitamos isso e nos rendemos a esta revelação especial, ou nós vamos continuar nesta luta, enchendo estas igrejas, batendo palmas para este tipo de palavra e desprezando a revelação de Deus, que é o poder de Deus para as nossas vidas. Então eu li o segundo subtópico, né? Não, estou parte dele aqui. A Bíblia não ensina, e eu estou na 73 lá em cima, do lado direito, que o homem deve ser a sua própria esperança. Pelo contrário, diz que maldito o homem que confia no próprio homem. O ser humano é limitado, falho e pecador. Precisamos de um Salvador, de um guia, de um Deus que nos sustente. A substituição de Deus por técnicas humanas torna a fé uma questão de desempenho, não de graça. Isso contradiz o evangelho que nos chama a descansar na obra redentora de Cristo e a viver pela fé e não pelas obras. É importante que a igreja combata essa tendência, reafirmando que a verdadeira transformação e segura vem de um Deus pessoal e presente e não de manuais de autoajuda e ideologias humanas. Por que o pastor insiste nisso? Pelo mesmo motivo que eu continuo insistindo sobre isso em muitas das nossas aulas. É porque nós estamos vendo. Nós estamos vendo que é este o evangelho que está agradando as pessoas porque elas estão conseguindo entender com a sua mente. Nós estamos tornando-nos uma geração de crentes que entrou no formato do mundo acadêmico. Agora nós temos anéis acadêmicos, agora nós temos conhecimento, só que este conhecimento é humano. E o custo para nós, muitos de nós, não todos, tem sido que nós desprezamos o conhecimento e a sabedoria de Deus. Houve gerações para trás de nós que tinha pouco conhecimento humano, mas que dependia do conhecimento de Deus. E eu quero dizer e afirmar para você, era maior.
para a realidade da necessidade do ser humano. Você vai dizer, ai, mas para crescer, para a cultura, para isso, para aquilo, para isso, irmão. A inteligência artificial, já ganhou da gente. Está todo mundo aqui nos Estados Unidos apavorado, porque já chegou a AGI, não vou falar sobre isso agora. General Intelligence, já é uma realidade. O mundo se está apavorando. Por quê? Porque a máquina está mais capacitada do que o homem. Passou, já superabundou. E onde ficou? O que nós fizemos? Fazer feito Jesus perguntou para aquele homem. Se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado, o que tens guardado, para que servirá? Está aí. Nós guardamos, nós demos a prioridade. O problema não é dar prioridade, porque é natural do ser humano querer crescer. Eu sou igual a você neste sentido. Mas nós desprezamos, deixamos de ir ao culto para dar prioridade a isso. Deixamos de orar para dizer a solução está aqui. E traímos o nosso Deus. E traímos o nosso Deus. Eu sei que é difícil você escutar isso. É difícil para mim eu escutar isso. Mas nós traímos o nosso Deus. Ainda é tempo de reconciliar. Será que nós enxergamos hoje que o que nós temos não é nada? Ou está difícil? O mundo está transformando de uma tal maneira, que a gente tem que, como Einstein, de lá para cá reconhecer. Não há outra verdade. Aleluia. Não há outra solução maior a não ser em Deus. A não ser em Deus. A não ser em Deus. Então, como nos ajudar? É a pergunta deste subtópico. A proposta do cristianismo de hoje é a autoajuda, é a psicologia, respeitando ambas as áreas de literatura, trazem coisas que são práticas, importantes, boas, que talvez algumas pessoas não tenham a percepção e que, de uma certa forma, ajuda, sim. Mas não soluciona. Não soluciona. Não soluciona. Amém? Então, este poder transformador, e a pergunta agora, como nos ajudar neste processo de vida, então? E a resposta para mim seria única, é o nosso relacionamento com Cristo. Forjado no estudo da palavra de Deus, em buscar conhecer a Deus pela palavra e pela oração. Terceiro e último subtópico da nossa lição, página 73, convite à confiança. A boa notícia do Evangelho é que Deus está próximo e quer se relacionar conosco. Ele nos convida a crer, a orar, a entregar nossas vidas, a caminhar com Ele todos os dias. Este é o Evangelho de Cristo, este é o Evangelho da Bíblia. Amém? A fé cristã é uma resposta divina a esse chamado amoroso, sabendo que Deus apenas criou o mundo, mas caminha com seus filhos, concede paz, sabedoria, força e direção. Quem crê, experimenta. Quem se entrega, conhece. Quem se aproxima, é acolhido. Essa é a promessa viva que encontramos em sua palavra. A igreja deve proclamar esse convite com ousadia. Deus não é uma ideia, Ele é uma pessoa. Ele age, Ele salva, Ele transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa confiança é o alicerce da vida cristã. Por isso devemos rejeitar qualquer visão que retrate Deus como ausente. Nossa fé se firma no Deus que está conosco, que habita em nós, que age a nosso favor em todas as coisas. Para mim, a pergunta central deste subtópico é: nós estamos fazendo um convite a que tipo de cristianismo? Com isso fecharíamos, né? Então nós vemos o deísmo, que leva a uma visão sem este Deus relacional, e eu acho que a palavra-chave dessa lição é o Deus relacional. Como se relacionar com Deus não mudou do passado. Nós queremos fugir disso, ninguém mais quer orar, ninguém quer estar de joelho, ninguém quer buscar ao Senhor. Nós queremos uma solução por vídeo, e daqui a pouco até por transplante dentro da cabeça. Um chipzinho, tamanho de um fio, da grossura de um fio de cabelo. Vai ser em breve, já está sendo implantado em algumas pessoas. E você vai contactar com a internet completamente através desse fio. Então as pessoas querem respostas, sim. Já passou até o tempo de querer uma pílula mágica para resolver problemas de saúde. Hoje nós estamos caminhando tecnologicamente para este nível. Sinal de que o Senhor Jesus, que disse a Daniel que a ciência se multiplicaria nos fins dos tempos. Os fins dos tempos está aqui. E a pergunta é: que tipo de cristianismo nós vivemos e estamos convidando? Há um cristianismo do reino de Deus na terra, que constrói um reino aqui, que atua nas áreas da sociedade, não é? Da cultura e etc. Este não é o cristianismo bíblico. Há um cristianismo de autoajuda, que nós acabamos de falar um pouco sobre ele. Este não é o cristianismo bíblico. Vamos buscar na Bíblia. Comece a ler um evangelho, irmãos. Quer falar do evangelho? Quer aprender do evangelho? Leia o evangelho. Leia Mateus. Ou leia Marcos. Ou leia Lucas. Ou leia João. Meditando nesta palavra em nome de Jesus. Eu te desafio em nome de Jesus.
professor e a você passar adiante o desafio. Que Deus te use. Eu conversei com você aqui, apresentei os pontos, compartilhando com você o meu entendimento, o meu sentimento nesta lição. A palavra-chave para mim é relacionamento. É um convite a que tipo de cristianismo? A um cristianismo que não vai transformar o mundo. A um cristianismo que transforma a nossa vida neste caminho de salvação. E ele quer alcançar o mundo transformando um a um. Cada um entrando pela porta que é Cristo Jesus, caminhando no caminho que Cristo apresentou-nos apertado, porque disse Jesus, este caminho leva à vida eterna. Que Deus ricamente abençoe você na sua sala de aula neste domingo, em nome de Jesus. E eu espero que encontre você na semana que vem para nós estudarmos juntos a próxima lição. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.